Assim que apareceu a minutagem aqui em cima, a gente já pode falar. Tá valendo. Boa noite, pessoal. Aqui é João Padilha para o Conservadorismo Floripa. Espero que estejam bem. Estou falando aqui com o doutor Alessandro Loyola, médico. A gente vai falar um pouco sobre o conservadorismo, né? Um pouco sobre, rapidamente, sobre a nova ordem mundial, uma pincelada sobre esse vasto conteúdo, tá? E um pouco também sobre a vida aí, a vida político do, do doutor Alessandro. Boa noite, doutor. Boa noite, Padilha. Uma honra, cara, estar aqui com você e com o pessoal aí do Conservadorismo Floripa. Muito obrigado pelo tempo que vocês vão dedicar aqui. Uma grande satisfação também. Eu acho que as pessoas devem ter conteúdo, contato com o seu canal, né? Mas de qualquer forma, eu gostaria de ressaltar o canal do Alessandro Loyola no YouTube, tá? Tem um curso gratuito sobre o conservadorismo. São 12 aulas, Isso. 12 aulas, né? Eu falo porque eu já acompanhei todo o conteúdo. Agora tem a nova ordem mundial também, que é um conteúdo mais vasto, mais amplo, mais profundo, digamos assim. Então eu acho que é importante as pessoas acompanharem isso aí antes de fazerem qualquer crítica ou também tomar alguma iniciativa aí, porque a gente vê que tem muito macho de Twitter, né? Então, eu Tem. gostaria de recomendar aí o canal do professor. Também, quais os livros que o professor já escreveu? Ah, rapaz, tem um punhado. Né? Então, esses dois têm 3 cursos que eu já publiquei. Eu estou publicando pouco a pouco, né, por causa de tempo. Mas existem 3 cursos gratuitos lá no canal e cada um desses 3 cursos tem um livro que é uma compilação de tudo que foi dito, um livro em PDF. Então, tem um livro sobre falácias esquerdistas, tem um livro sobre nova ordem mundial, tem um livro sobre conservadorismo, mas tem vários outros. Ao todo, tem 22 PDFs lá na página da Amazon.com. Mas, cara, é só entrar em contato comigo, entra com o próprio Movimento Conservador Floripa aí, e eu mando os PDFs pro pessoal. Medicina já me garante uma vida confortável o suficiente, eu não preciso ganhar dinheiro com livro. Se a pessoa me honrar com o tempo dela em ler e pensar um pouquinho a respeito do que eu escrevi, para mim já está pago. Já é, né? Mas de qualquer forma, aqui embaixo do link, tá? Embaixo da nossa descrição, já aparecem os links tanto da Amazon, quanto também do Instagram, do Facebook, do Twitter, do doutor Alessandro. Então, Twitter eu tô bloqueado, Padilha. tá bloqueado, né? Eu vi Pô, hoje tá. isso aí. Tem Hoje, né? 2 semanas. Redbird me pegou, mas pegou feio. Tem 2 semanas que eu não consigo fazer nada no Twitter. Mas segue o barco, vai. Vamos lá, então. Eu acho que é interessante, assim, ó, vamos começar um pouco sobre o conservadorismo, né? Gostaria de perguntar logo de antemão, o brasileiro é conservador? É, é. Até sem saber. Muito estranho isso, né? No curso lá, você já acompanhou, mas para as pessoas que não viram ainda, eu dividi o conservadorismo em 7 pilares, que eu dei o nome de pilar, como se fossem colunas que sustentam, né? Se o conservadorismo fosse um daqueles templos gregos, assim, quais as colunas que sustentam aquele templo grego? Então, tem 7 pilares no conservadorismo. A busca pela verdade, o apreço pela defesa da liberdade, a defesa da democracia, o, o patriotismo, eu faço uma diferença bem grande entre patriotismo e nacionalismo. Patriotismo é um valor de direita, conservador. Nacionalismo é um valor de esquerda. A propriedade privada, a defesa da propriedade privada é um pilar conservador. Você defender o livre mercado é um pilar conservador. E você ter apreço à religião é um pilar conservador. É bem interessante observar que 87% dos brasileiros consideram a religião um, uma bússola moral importante nas decisões do dia a dia. 87% da população brasileira considera a religião importante para tomar suas decisões. E dessa galera, 90% segue religiões cristãs. Então é 87 de 90%. Isso. Não, não. 87% da população é religiosa. E Desses 90% 87, dessas. É. 90% é cristão. Segue alguma religião de fundamentação cristã. Aham. E o doutor segue de qual religião? Rapaz, eu não me acho à altura
suficiente para dizer de uma maneira honesta que eu sou cristão. Eu acho que você ser cristão é uma tarefa hercúlea. Admiro demais a filosofia Árdua. cristã, árdua. Para o cara bater no peito e dizer que ele é cristão, eu acho que as pessoas banalizaram um pouco esse termo. O cristianismo, você se colocar moralmente, eticamente, à altura de se dizer cristão, meu amigo, mas eu admiro a filosofia cristã. Há um Deus, isso é incontestável. Há um Deus que é perfeito, que é a sabedoria suprema, ele é tudo, ele é infinito, ele é eterno. E eu simplesmente aceito com grande humildade, isso me dói um pouco, né? Que eu jamais vou conseguir nem me aproximar do mínimo de entendimento de quais são os motivos e os propósitos de um ser desse tamanho. Eu me resigno à minha insignificância e tento só ser uma boa pessoa. Sabe, eu fiz uma live agora há um pouco tempo atrás não me lembro exatamente quem foi, mas eu comentando sobre a questão do cristianismo, e eu falei, inclusive, Deus está em todas as coisas, né? Daí a pessoa falou, não é Deus que está em todas as coisas. Todas as coisas estão em Deus, né? Então, Esse é o Deus de Spinoza, né? É o Deus de Spinoza. exato. Daí ao vivo eu fui corrigido, mas foi digno, assim, foi bom para É mim. como um peixe, é como um peixe nadando no oceano procurando pelo mar, né? Exatamente. Você já está nele. Então, daí, assim, a pergunta que eu lhe fiz referente se o brasileiro era conservador ou não, é justamente para diferenciar um estudioso que encontrou o conservadorismo por meio de inúmeros livros, né, por exemplo, que você cita no teu curso, que eu já recomendei, né, que é o curso de conservadorismo, que está no canal do YouTube, Alessandro Loyola. Então, eu acho que é importante a gente só colocar em aspectos bem singelos qual é a diferença do conservador, do brasileiro conservador, né, que é mais feeling, e também do conservador, que é um cara estudioso, que entende os conceitos, né, porque a maioria das pessoas não considera, dos estudiosos não consideram o conservadorismo como uma ideologia, né? Então você pode falar um pouco sobre isso, por favor? Ideologia, ideia, né, pensamento, logia, conhecimento, estudo. Então, ideologia, a palavra ideologia é simplesmente, a gente poderia traduzir como sendo o estudo das ideias que você tem, ou estudo do grupo de ideias que configura as convicções que você defende. Então, tudo é ideologia. Existe a ideologia do belo, por exemplo. Não o belo canta o cara do pagode lá, mas do belo da beleza. Né? A gente tem uma ideologia sobre o que é o belo. A gente tem uma ideologia sobre o que é uma dieta saudável, sobre a importância de uma atividade física, da preservação da família. Isso tudo são ideologias, né? Quando a gente para, bom, eu valorizo a família, eu valorizo a tradição. Bom, se você defende esse conjunto de ideias, então você tem uma ideologia. A gente poderia só tentar olhar mais de perto e tentar examinar exatamente por que você defende a tradição, por que você defende a família, por que você defende a liberdade religiosa, a propriedade privada. Mas no momento em que a gente faz isso, isso se torna uma ideologia. O fato da esquerda ter sequestrado o termo ideologia, isso só enfraquece a direita. Porque enquanto a esquerda tem a sua ideologia, a direita vira essa massa amorfa que não consegue ser amalgamada em movimento algum. Porque toda hora que um cara de direita fala que ele defende uma ideologia de direita, a própria galera da direita começa a chamar ele de esquerdista, o que é um equívoco sem tamanho. Sim, nós temos um exército de direitistas, sim, nós temos uma militância de direita, nós temos ativistas de direita, nós temos filósofos, pensadores, ideólogos de direita. Qual o problema com isso? Isso, por acaso, é algum tipo de contrato de exclusividade que o esquerdismo tem com o campo do conhecimento humano? Não, Só deles, né? besteira. É besteira. O conservadorismo é uma filosofia, é uma ideologia, e o mais bacana do conservadorismo é que quando você realmente para poder estudar o que é o conservadorismo, você vê que todos nós nascemos conservadores. Eu teve uma entrevista acho que foi o Daniel Silveira, bom, enfim, fizeram uma entrevista com um cara da Antifa. O entrevistador sentou lá na calçada com o cara da Antifa e perguntou, né?
Você já tocou fogo lá no seu quarto? Você já tocou fogo no seu computador, no seu carro? Aí o cara, não. Mas você veio aqui para a rua para tocar fogo no carro dos outros, no prédio dos outros, na casa dos outros. Ou seja, até o cara da esquerda está defendendo a propriedade privada dele. Ele ataca a propriedade privada dos outros, mas a dele Alheia. Uhum. alheia, mas a dele ele não quer que ninguém encoste. Deixa eu te falar, Antifa, isso é um princípio conservador, viu? A defesa inviolável da propriedade privada não é um princípio de esquerda, isso é um princípio de direita. Vai dar bug, né? Vai, a tela azul do Windows, pum, pum, pum do sistema. Quando o conservador, quando o cara de direita entende isso, você tem um manancial, uma quantidade de munição para contra-argumentar com esse povo que é massacrante, cara. Você sai bugando todo mundo, porque, de novo, o primeiro pilar da direita, do conservadorismo, é a busca pela verdade. Um conservador tem certeza absoluta que existe uma verdade una. Existe uma verdade absoluta. A pergunta que a gente faz como conservador não é se a verdade existe, mas é qual é essa verdade. Como que eu posso me aproximar o máximo possível dessa verdade? Para um esquerdista, não. Eles consideram que qualquer coisa está valendo, né? O relativismo moral é o que caracteriza a mentalidade de esquerda. E, meu amigo, não tem coisa mais simples que desconstruir do que um argumento fundamentado em relativismo moral. É como roubar um doce de uma criança. Então, quando o conservador estuda sobre a busca da verdade, que é o primeiro pilar do conservadorismo, nessa aí ele já passa a foice já em uns 90% dos esquerdistas. É muito fácil argumentar com esse povo. Uhum. Eu vou ser obrigado a interromper aqui meu script, mas assim, você falou sobre verdade, né? Então a gente vê hoje discussões com várias pessoas. Acho que o ícone dessa ideia que eu quero transmitir é o Ciro Gomes, né? Tá? Não quero entrar no mérito de política partidária, mas assim, ele fala uma coisa, daí na semana seguinte ele fala outra, daí a mulher dele fala uma coisa, ele desmente, a mulher desmente, e daí, quer dizer, fica como por isso mesmo, né? Então eu pergunto para você que é o médico, existe algum distúrbio na cabeça dessas pessoas que não conseguem concatenar uma ideia, ou então não conseguem manter um raciocínio, né? Se é verdade ou não, porque eles acreditam piamente naquilo, mas eles sabem que eles estão Não, errados, a não, gente percebe. não, não acreditam. Não acreditam, tá. Não Mas é acreditam. algum distúrbio? Algum distúrbio? Você já viu aquele símbolo do Yi Yang? Sim. Dentro de todo direitista vai ter um pontinho esquerdista, dentro de todo esquerdista vai ter um pontinho direitista. Né? Uhum. Então nós não somos esse preto, preto, branco, branco. Né? A gente, na verdade, se você for olhar, existe uma complexidade, abaixo da superfície das opiniões de uma pessoa, existe uma complexidade de razões, lógicas, raciocínios, convicções, emoções, mas de uma maneira geral você pode dividir as pessoas em esquerda e direita, sim. Da mesma maneira que a esquerda fala que as pessoas de direita são excessivamente religiosas, que eles colam rótulos na gente, que nós somos fascistas e tal, é só você pegar. Voltamos lá. O primeiro pilar do conservadorismo é o quê? A busca, Família? a defesa da verdade. É o primeiro Verdade. pilar. A verdade. Nós queremos a verdade. O que é o certo? O que é o bom? O que é o correto? A gente está em busca disso, a verdade, certo? Se a esquerda é o diametralmente oposto à direita, se a direita busca a verdade, a esquerda vai defender o quê? A mentira. Mentira, né? Então não é exatamente um transtorno mental, é simplesmente como o cara formatou o filtro através do qual ele seleciona quais as convicções que ele vai defender. E a esquerda defende a mentira o tempo inteiro. A esquerda prega a mentira o tempo inteiro. O que você, tanto que eu tenho um curso lá no YouTube, eu recomendo também, quem quiser fazer, também é um curso de 20 e tantas aulas, mas é legal pra caramba. Chama o Manual Secreto das Falácias Esquerdistas. Porque todos os argumentos esquerdistas são fundamentados em falácias, em mentiras. E quando você se torna apto a detectar essas mentiras, cara, Padilha, fica fácil demais. De novo, é fácil demais argumentar com o esquerdista. Se você entender que o lance dos caras é argumentar na base da mentira, sabe, daquele jogo de cena, se camuflando, você entende isso,
acabou, cara. Você desfaz os argumentos dele muito fácil. O próprio Ciro Gomes, que você citou aí, tem uma entrevista dele no YouTube, ele dizendo que a democracia da Venezuela é uma democracia tão pujante quanto a brasileira e a americana. Nossa. Pode pesquisar no YouTube que tem esse vídeo Sim, lá. sim, eu já vi, eu já vi. Oi? Democracia na Venezuela? É por isso que quando eu comecei a falar contigo, meu medo é falar sobre democracia, né? Hoje em dia, quando você menciona a democracia, é tão amplo, né? Abrange tanta coisa e essas mentiras, inclusive, que eu tenho medo de falar, entendeu? Mas o lance da democracia, aí a gente pode citar o cara que eu acho que é o conservador mais maravilhoso que o mundo já teve, né? Conservador prático. Nós temos conservadores teóricos extraordinários, Olavo de Carvalho, Russell Kirk, Edmund Burke. Eu considero até John Locke como um conservador, né? Porque ele defendia Sim. lá os direitos naturais do ser humano, enfim. Mas esses caras são do campo teórico. A gente tem conservadores práticos, como Reagan, como Thatcher e como Churchill. Churchill foi um conservador maravilhoso. O bicho era tinhoso, ferrenho, pirracento. E ele falava que a democracia é o pior dos regimes, excetuando É. todos os outros. E o que a gente pode. André Comte Sponville também, que é um filósofo que eu gosto muito, num livro, ele fala assim: a democracia não é perfeita, mas quem te disse que ela deveria ser? Nós somos. A única coisa perfeita que há é Deus, meu amigo. Nós somos seres imperfeitos. Qualquer regime político, ideológico, socioeconômico que a gente engendrar, ele vai ser imperfeito também, porque ele é um reflexo das pessoas. A gente volta para o primeiro pilar do conservadorismo, que é a verdade. De todos os regimes possíveis, qual aquele que é o que a gente pode considerar como bom, correto, justo, bacana, humanitário? Bom, esse regime é a democracia. Ela tem imperfeições? Tem muitas imperfeições. Mas, no geral, se a gente botar na balança, ela é o melhor que há. É o melhor que a gente, como espécie, como animal humano, consegue produzir. Eu acho que nessa toada a gente pode falar até sobre o regime comunista, né? Que é o Acho que pior. é? É o Pode pior. falar. Mas o regime comunista, Padilha, ele é a cenoura na frente do cavalo. Uhum. O comunismo não existe. O comunismo é aquele pote de ouro no arco-íris. O cara Que não, fala, que não, que aguenta, não se aguenta o alcança tranco. nunca. Não, aguenta o tranco, Padilha, aguenta o tranco, apanha mais um pouco, as coisas vão ficar um pouquinho Estamos piores, chegando. mas lá na frente ela vai melhorar. Não, não. A filosofia do comunismo é ser essa cenoura na frente do cavalo que faz o cavalo andar e entrar para dentro de uma ditadura socialista terrível, desumana, atroz, genocida, e o cavalo vai entrando naquela ditadura socialista achando que lá na frente vai alcançar a cenoura. Não vai. Ele vai morrer num gulag antes de chegar lá. O professor Olavo diz que não é uma ideologia, né? Mas são várias ideologias, né? Todo momento ele está se modificando, né? Porque por causa do pilar da mentira, que é o primeiro pilar da esquerda. Mas se você pegar um conceito aí, a gente vai ter que expandir um pouquinho, a gente vai ter que ir para a nova ordem Não, mundial. é. Se você quiser entender, resumir o que é o comunismo em uma frase só, ele é uma conspiração internacional de pessoas absurdamente ricas e influentes que desejam estabelecer uma ditadura socialista em cada país. Essa é a definição de comunismo. Uhum. Perfeito. Você falou um pouco sobre a questão de formatar, né? O professor Olavo de Carvalho, ele fala que tanto a fala dele quanto a escrita, durante muitos anos, se adequou à ideia socialista, né? Então, tudo que ele escrevia tinha um viés, não que ele defendesse o ideal, mas tinha um viés, tinha algum tique, vamos dizer assim, de esquerda, tá? É, você concorda com essa ideia dele, de que tudo que a gente faz, a gente está vinculado? Porque, pelo que ele diz, ele passou 30 anos para se desvincular dessa situação, né? De escrever, de pensar igual, não exatamente pensar a ideologia, ou pensar o pensamento comunista, socialista, mas de pensar o coletivismo e todos os outros ismos aí. Eu vejo, eu adoro o Olavo de Carvalho, eu acho que é simplesmente o maior gênio do século XX que o Brasil produziu, né?
Não veio, ninguém veio do século passado para o século XXI com uma genialidade do mesmo tamanho de Olavo de Carvalho. Porém, a gente tem aí o gramicismo cultural, né? Lá dos cadernos do Cárcere, de Gramsci, 1924, que falava era a revolução sem revolução, né? A revolução sem derramar gotas de sangue. Nós vamos instalar a ditadura socialista não por meio da força, mas por meio do domínio da educação, da cultura e da comunicação. Isso funcionou até certo ponto, mas a gente tem que ficar muito atento, porque uma coisa é você pensar de maneira socialista, outra coisa é você ficar se policiando para não usar termos que foram apropriados pelos socialistas. Eu não acho que a gente tem que evitar esses termos, não. Por que eu não posso falar militância de direita? Porque militância é um termo esquerdista? Desde quando eles têm o copyright desse termo? Eles não sequestraram isso, isso é uma palavra, eu uso ela do jeito que eu quiser, ué. Então eu não posso achar um bico de um tucano bonito, eu não posso achar um tucano como ave, o animal tucano extraordinário, porque tem um partido de esquerda no Brasil que tem um tucano como símbolo. Eu não posso admirar uma Ferrari vermelha, porque a Ferrari é vermelha, e vermelha. Esse é um sintoma do gramicismo na sua cabeça. Foda-se a cor vermelha, que é do comunismo, foda-se o comunista. Eu admiro essa Ferrari vermelha, belíssima. Olha que ave belíssima. Né? Você não pode deixar de admirar porque aquilo, não, você não pode. E você falou que você botou uma foto no tucano que você achou bonito. Você é de esquerda. Fala, meu, sai dessa matrix condicionante socialista, gramicista na sua mente e simplesmente olha o animal pelo que ele é. Eu vejo muito mais o condicionamento no sentido de que você tem que ficar se policiando para não admirar símbolos que são associados à esquerda, do que você simplesmente deixar isso de lado e assumir que não, tudo bem. Ah, mas a ideologia é de esquerda. Não, amigo, ideologia é só uma palavra, significa o estudo do nosso conhecimento, das nossas convicções, e existem ideologias de direita. A militância é uma palavra de esquerda. Não, militância significa só que você vai militar, que você vai defender um determinado ponto de vista. Isso não é exclusividade da esquerda, não é? Tá, entendi. Que bom. Alivia, assim, um pouco. Porque, como eu te falei no início, né, a gente estava offline, mas o nosso trabalho começou na rua, né? Fazendo a campanha, trabalhando com questões de direita, um pouco do conservadorismo, obviamente que, como eu lhe disse, né, humildemente, não tenho essa profundidade de conhecimento em razão da ausência de leitura, né, porque eu não tenho toda essa leitura aí que a gente conversou, com toda humildade, mas eu sei muitas coisas que me trouxeram até aqui. Então, Vou te dar mais um exemplo. Rapidinho. Fala. Fica essa pirraça com relação a coletivismo, como se coletividade fosse um termo de uso exclusivo da esquerda. Não, não é. Isso é uma ferramenta que a esquerda está fazendo para que você bugue. Porque, Padilha, o que é a democracia senão o maior bem possível para o maior número possível de pessoas? O princípio da democracia ele é um princípio utilitarianista e coletivista. Entende? A gente tem que parar com essa pirraça com relação Entendi. a algumas palavras. Para com isso. Ah, porque a esquerda ela é coletivista e a direita é individualista. Né? Dá uma olhada lá no objetivismo de Ayn Rand, né? É egocentrado. Fala, não, meu amigo, nós somos coletivistas também, mas nós temos uma visão muito mais tolerante, nobre, virtuosa do que é coletivismo do que a sua. Você acha que coletivismo é ter um poder centralizador que planifica toda a economia e cuida da liberdade de cada uma das pessoas. Tudo bem, esse é um tipo de regime coletivista. O meu regime coletivista que eu defendo é propriedade privada, é um direito de todas as pessoas. Livre comércio de artigos que são permitidos, né? Eu não vou defender livre comércio de órgãos de crianças, de escravidão, de artefatos nucleares, de guerra biológica. Né? O livre comércio ele tem que ter fronteiras. Mas sim, eu defendo alguns pilares que eu penso que se eles forem aplicados numa coletividade, esse sistema coletivista ele vai gerar prosperidade, ordem e paz. Mas aí a direita fica com essa pirraça boba, infantil, doutrinada pela esquerda, de que não, você não pode falar em coletivismo. Por que não? Tá, entendi. Uhum. A gente já conversou isso aí, antes de entrar na live, a gente já estava falando sobre isso, né? Você já tinha dado
essa ideia para mim, tá? É, eu acho que eu gostaria de falar. Eu recebi uma pergunta aqui. Você tem um vídeo aí de meia hora exatamente sobre isso aí, a diferença de. Mudando um pouquinho, tá? Globalismo e globalização, né? Eu sei que é muito amplo e você vai levar meia hora para falar isso aí, né? Mas eu acho que era legal assim, né? E essa pergunta partiu de uma pessoa muito especial, que foi meu pai, né? Ele está acompanhando o canal, então ele falou assim, pô, eu queria saber qual que é a diferença, tal. Daí eu mandei o link para ele, falei, ó, tem um vídeo especial sobre isso aí, mas eu vou fazer a pergunta assim mesmo, porque de repente as pessoas que estão aqui, é importante a gente diferenciar, né? Poderia fazer em apertada síntese. Como é que é o nome dele? Meu pai é Luiz Antônio Santos. Ô, Luiz, se o seu filho me colocar em muita saia justa aqui, depois eu vou ir na sua casa reclamar com você, hein, pô. Vai ter que vir para Floripa, hein? Vai ter que vir para Ô, Floripa. faço. Mas não precisa de meia hora para poder definir isso, Luiz. Tem uma frase de Einstein que eu gosto muito. Ele diz que se você não consegue explicar uma coisa de uma maneira suficientemente simples, é porque Para você uma não criança entendeu entender? essa coisa. É porque se você não consegue explicar uma coisa de uma maneira suficientemente simples, é porque você não entendeu essa coisa o suficiente ainda. Então, globalismo é um governo global. Todos os países obedecendo uma entidade. ONU, OMS, Partido Comunista Chinês, isso é globalismo. O mundo inteiro é uma nação só. Não funciona. Não está na nossa programação de Homo sapiens isso aí. Nós somos descendentes de caçadores, coletores, essencialmente tribais. A gente quer a nossa tribo. Isso está nos nossos genes. Você não vai conseguir fugir dessa programação. Então, um governo mundial sem fronteiras, eu lamento, isso é muito bonito, né? John Lennon cantou isso naquela música Imagine, né? Imagine nenhuma posse e ele morando lá na cobertura em frente Cercado. para o Central Park. Na frente do Central Cercado, Park, né? o cara... É. Isso. Então, imagine nenhuma posse, mas eu na minha cobertura. Aham, tudo bem. Imagina todas as pessoas vivendo em paz, mas tem uma faxineira latino-americana que arrumava a suíte dele enquanto ele e a Yoko Ono ficavam fazendo pose pelado na frente do espelho. Então, globalismo é isso. Né? Não existem fronteiras, um governo mundial que cuida de todo mundo. Globalização é livre trânsito de ideias, de mercadorias, de comércio. Eu posso ir na Noruega estudar, abrir uma empresa nos Estados Unidos, fazer importação do Panamá, e isso é globalismo. Né? Você poder abrir uma empresa na internet e fornecer, de repente, um curso ou vender o seu... Você é um cara especialista em desenvolvimento de ambientes 3D e você mora em Florianópolis e presta serviço para uma startup que está desenvolvendo um jogo na Nova Zelândia, um game. Isso é globalização. Então, globalização é o livre trânsito de mercadorias, serviços e ideias. Governos, fronteiras, países, nações seguem existindo. O que trafega é a ideia. Globalismo, comando. Globalização, liberdade. Uhum. Então, mais fácil, né? Mas obrigado aí por ter encaminhado. Em determinado momento no teu curso, você fala sobre os pilares que Edmund Burke coloca, né? Voltando um pouco aí sobre o conservadorismo, a gente está fazendo. Mas se você coloca três pilares, ou quatro pilares do conservadorismo pela visão do Edmund Burke, né? Eu acho que era interessante se você pudesse só pontuar isso daí, para as pessoas entenderem, né? Porque como a gente começou falando sobre o conservadorismo, a gente falou que o brasileiro é conservador sem saber, né? Porque tem inúmeros conceitos aí que a gente vive no dia a dia e se toma consciência depois. Né? Mas Edmund Burke, em 1889, ele já falava sobre isso. Poderia pontuar? Um dos grandes méritos que eu vejo no conservadorismo, vamos tentar ser bem honestos, né? Conservadorismo é simplesmente uma grande pasta que a gente utiliza hoje em dia para ajuntar diferentes caminhos de ideias. Liberdade, democracia, patriotismo. Então a gente deu um jeito de juntar, amalgamar isso tudo e colocar numa pasta só e chamar essa pasta de conservadorismo. Então, muitos dos pilares do conservadorismo, que vem lá de John Locke, que passaram por Edmund Burke, o próprio Russell Kirk tem lá a lista de 10 princípios conservadores dele, né?
o grande mérito do conservadorismo é isso, ele se permite a melhora. Conservadorismo é manter o que está funcionando e transmitir essa tradição para as gerações seguintes e melhorar o que pode ser melhorado, não de uma maneira revolucionária, mas de uma maneira ponderada. Né? A política da prudência, de Russell Kirk. Então, o conservadorismo são essas duas coisas. Conserva o que está funcionando e passa essa tradição para a geração seguinte, e o que não está funcionando, não destrua, melhore, aprimore. Então, muitos conceitos que a gente vê, esses pilares conservadores, John Locke, São Tomás de Aquino, eles não são exatamente estanques e imutáveis, né? Eles estão ali justamente para serem melhorados. Eu não fiz uma lista tão extensa quanto as 10 de Russell Kirk, mas eu fui um pouquinho além, e mais do que as 3 de Burke, mas certamente a lista de pilares que eu fiz, isso vai ser aprimorado com o tempo, mas o grande interessante, a parte mais interessante do conservadorismo é isso, ele permite essa melhora, esse aprimoramento. Então, eu não recomendo que uma pessoa que tenha uma visão conservadora, ou que esteja estudando o conservadorismo, que ela se fie ou que ela se limite demais por esses conceitos. Lembra, volto lá atrás, qual é o primeiro pilar do conservadorismo? A busca pela verdade. Verdade. Quem te disse que Russell Kirk, ou Edmund Burke, ou John Locke chegaram na verdade? Não que você tenha que destruir o que foi feito, mas você pode pegar os conceitos de John Locke, os conceitos de Edmund Burke, os conceitos de Russell Kirk, os conceitos de Roger Scruton, os conceitos de Mises, que eu considero um conservador, os conceitos de Olavo de Carvalho, e embaralhar aquilo tudo e, de repente, vir com a sua própria interpretação daquilo, mas sempre imbuído desse princípio honrado que é buscar a verdade. Então, eu não acho, mesmo no curso lá que eu coloco esses 7 pilares, eu deixo bem claro, não se limite a isso, tome isso como uma base, vá daqui a além. Tem uma frase que Isaac Newton escreveu para Robert Hooke, eles trocavam carro, Robert Hooke já era um cara muito famoso, quando Isaac Newton começou a apresentar lá as ideias dele sobre a física das cores, né? E Robert Hooke sentou o cacete no Isaac Newton, seu moleque, não sabe nada, tá inventando a moda, tá falando aí que o branco é a soma de todas as cores, que o prisma, sabe porra nenhuma esse menino. E depois, Newton na época não era ainda muito famoso, ele foi lá com grande humildade, acabou mostrando, depois ele ficou muito arrogante, mas com grande humildade ele acabou mostrando que ele estava certo. E Robert Hooke, que era um cara teimoso, era um gênio. Robert Hooke era um gênio. Foi o cara que cunhou o termo célula. Robert Hooke acabou cedendo e aceitou trocar correspondência com Newton. E em uma das cartas que o Newton escreveu para o Hooke, o Newton escreveu o seguinte: se porventura enxerguei mais longe, foi porque me apoiei sobre o ombro de gigantes. Esse é um princípio conservador. Né? Não vá até onde eu fui, use onde eu fui, os esqueletos que eu deixei ali, para ir além. Ir além. O objetivo não é chegar até onde eu fui. Até onde eu fui. Vá além. Que é uma coisa completamente oposta do que o comunismo, o esquerdismo solicita dos seus seguidores, né? Não vá além. E se você for além, eu vou colocar um muro para você não ir além. Eu vou colocar uma cerca de arame farpado, vou colocar um campo minado, vou colocar soldados em torres, porque se você tentar ir além, eu mato você. É difícil falar nisso aí e não falar sobre um pouco do que a gente está vivendo hoje, né? A gente, né? Eu tenho um script aqui, pessoal, mas vocês vão me desculpar, mas não tem como fugir do que a gente está vivendo hoje, né? E diante dos conceitos aí que você está trazendo para a gente. Eu tenho 2 filhas, né? Então, assim, eu me preocupo em ver 2 crianças, uma com 8, outra com uma adolescente já com 15 anos, reclusa, né? Não tem tanto medo, assim, mas estão proibidas de frequentar o ambiente escolar, né? Qual o prejuízo que isso pode trazer para elas, né? Eu fico pensando comigo aí, né? Será que essa barreira já não é o primeiro estigma que esses jovens vão ter? O que você pensa? Churchill, se você está caminhando pelo inferno, continue caminhando. Continue caminhando. Continue caminhando. E o sucesso consiste em ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Então, a gente vai passar por isso. Depois eu faço uma outra leitura para você, que você vai entender bem. Vamos dar um mergulho na situação atual do Brasil.
Eu peço que as pessoas não se desesperem, não pulem da varanda ainda. Eu já tinha previsto. O pessoal, ele já tinha previsto, tá? Que ia ter esse momento aí tenso, mas vamos lá. Mas depois da tempestade vem a bonança. Então, isso é uma verdade. O mundo é um ciclo, né? Nada está ruim que não possa piorar, né? Não há mal que dure, nem bem que perdure. Então, a gente está passando uma situação bem ruim. Nós não estamos vivendo uma amostra do socialismo e do comunismo. O aplicativo ditadura socialista.exe, ele já está em andamento no Brasil. E eu consigo te provar isso com 10 perguntas. Eu vou fazer um bate-bola bem ligeiro com você. Só me responde, Padilha, sim ou não. Ok? Ok? Você já tinha mandado isso aí. Você publicou isso aí hoje, né? Mas eu faço questão de deixar isso em audiovisual. Vamos lá, vai, vamos lá. Vamos lá. Considera aí um estado onde tem as seguintes coisas. Você me disse, no Brasil tem essas coisas agora. Mas bem rápido. No Brasil, hoje em dia, a gente está observando o rompimento de algumas cláusulas pétreas dos direitos humanos, que está escrito lá na Carta da ONU? Sim ou não? Sim. A gente tem proibição de liberdade de expressão no Brasil? Sim, com processos, inclusive. Temos proibição do direito de ir e vir? Olha suas filhas que não podem ir na escola. Sim. Está havendo coerção das pessoas discordantes com investigações Sim. e apreensões arbitrárias em cima delas? Prisões, inclusive. Sim. Violação da propriedade privada? Sim. Prisões por motivos políticos? Sim. Controle discricionário das comunicações oficiais. Recentemente, o Ministério da Saúde foi obrigado a descrever a evolução do Covid segundo termos que o STF determina, não que a equipe técnica do Ministério da Saúde determina. Sim. Então, sim, está tendo controle. Está tendo controle discricionário das nomeações da esfera executiva do governo federal? O governo federal, na esfera executiva, ele tem autonomia para poder fazer as nomeações? Ou tem gente do lado de fora do parlamento do STF interferindo com a soberania do poder executivo? Então está tendo controle. Sim. Está tendo controle. Sim? A gente está observando uma concentração de poder nas mãos de agentes que não foram democraticamente eleitos? Sim. A última coisa, você chegou a observar por aí se aconteceu alguma ameaça de prisão de um ministro de Estado que tem ascendência judia? Weintraub está sendo investigado pela Polícia Federal para poder ser preso, o avô dele era judeu. Agora me diz... Por crime de racismo. Esses 10 itens, que correspondem muito bem, eu vou te perguntar se você acha, eles correspondem bem à realidade brasileira atual? Esses 10 itens? Pois eles se aplicam também como uma luva à ditadura comunista de Stalin, ao regime fascista de Mussolini e à tirania nazista de Hitler. E você acha ainda que a ditadura socialista vai ser implantada no Brasil? Ela já está implantada. O Supremo Tribunal Federal e o Parlamento sequestraram o governo executivo. O poder executivo está refém de uma ditadura socialista exercida pelos outros 2 poderes da estrutura tripartite. A Constituição já foi jogada no lixo, os governadores parece que eles estão seguindo um algoritmo, né? Cada um tenta ver quantos incisos do artigo 5º da Constituição Federal eles conseguem violar com um decreto. Parece que virou uma competição, cada estado. O cara baixa um decreto, o cara do Goiás violou 3. O cara de Santa Catarina violou 5. Aí vem um cara do Rio, viola 8. Aí vem um cara de São Paulo, viola 12. Parece partido de truco. Eles devem pegar os incisos lá do artigo 5º da Constituição e estão tentando violar todos. E nada acontece. Cadê o Ministério Público Federal? Cadê a Procuradoria-Geral da República? Cadê o Ministério da Justiça? E aí você acha que nós estamos caminhando para uma ditadura socialista? Amigo, nós já estamos nela. Uhum. Houve uma manifestação essa semana, já que a gente entrou nesse tema aí, houve uma manifestação essa semana do próprio Olavo de Carvalho, né, dando uma intimada no presidente da República. Tu deve ter acompanhado, não sei se você está frequentando ainda as aulas do COF. Eu nunca fiz, cara, você acredita? Nunca fez? Nunca fiz, admiro demais o Olavo, já li 3 livros dele inteiros, e assim, mas eu nunca fiz as aulas do COF. Mas tu viu o vídeo, né? Não, vi, acho que foi da aula
206, 521. 306. Agora é 521. Mas o fato é que, e daí a gente pode atacar de Ronald Reagan. Uma pessoa que concorda com você 80% do tempo, Padilha, é 80% seu amigo, não 20% seu inimigo. Se eu estou num churrasco, a gente está aí em Florianópolis, num churrasco, e vou falar de mim, então, não vou jogar isso para cima de você, não vou puxar para cima de mim. Eu estou no churrasco e estou de moto lá e você viu que eu bebi demais. Estou saindo lá, meio puto da vida, que eu discuti com alguém no churrasco, vou pegar minha moto e vou para casa. Tá de noite, tá chovendo, o asfalto tá molhado, eu tô molhado, sabe? Mamado. Você vai, pega meu capacete, pega minha chave e fala, não, você não vai de moto, não. Ah, você não manda em mim, você vai me empurra sentado na cadeira, você é um cara grandão, fala, senta, fica quieto aí que eu vou chamar. Porra, você tá querendo me bater? Fala, se for para salvar a sua vida, eu vou te bater. Porque você vai pegar essa moto bêbado desse jeito, eu vou ter que catar seus pedaços no asfalto. Eu não quero, eu amo você. Eu não quero que isso te aconteça. E se eu tiver que quebrar um dente aqui, é melhor quebrar um dente seu aqui no churrasco do que você se espalhar em 10 pedaços pelo asfalto aqui a 5 quilômetros. Basicamente foi isso que o Olavo fez. Uhum. Boa. Muito bom. Foi engraçado porque a leitura que a gente vê por aí não é essa, né? A leitura é sempre negativa. Isso é bom. Infelizmente, quem pauta é a mídia esquerdista, né? E a leitura fragmentou o governo Bolsonaro, então o mito rompeu com o seu idealizador, enfim. Sabe qual é o mais estranho? Seus pais são vivos? Sim, graças a Deus. Suas filhas moram com você? Sim. Essas são as pessoas mais próximas de você e provavelmente as pessoas que você mais ama e que mais te amam. Certo? E são as Sim. pessoas que você trata pior no mundo. Porque quando é para deixar a parte ruim de você vir à tona, vem em cima dessas pessoas que te amam de maneira incondicional. Porque a gente sabe que com elas a gente tem um trânsito. Sabe? Eu tenho um trânsito, eu posso ir e vir e depois falar assim, filha, desculpa, eu estava irritado, mas, poxa, eu fico preocupado com você, não faz mais isso, me avisa onde você está, né? Eu não sou dono da sua vida, não, mas eu me preocupo com o seu bem-estar. Mas naquela hora que você estava puto da vida, você sentou o dedo na cara e gritou e falou grosso. Você consegue fazer isso com um desconhecido na rua? Não. Mas com as pessoas que você mais ama e que mais te amam, sim. É esquisito isso, porque o melhor nosso, a nossa melhor parte, vai para as pessoas que a gente mais ama e mais confia. E a pior parte também. Então é mais ou menos esse o relacionamento do Olavo com o Bolsonaro. Né? Não, é indiscutível que o Olavo ama a figura, a pessoa, o que o Bolsonaro representa e o que ele está trazendo para o país. Eu diria até que o Olavo quase ama isso de um modo incondicional. A única condição que o Olavo tem é o quê? Tem a coragem, porra! É a única parte que ele fica, é a hora que ele fica puto. Mas não pro mal do Bolsonaro ou pro mal do Brasil. É aquele amigo falando assim, vamos lá, rapaz. Vamos lá, toma jeito. A gente tá com você. Vai em frente que a gente te acompanha. A gente cobre. É um treinador, né? Isso. Um coach, exatamente. É um treinador. É um coach, né? Bom, a gente teve a oportunidade de conversar antes com o Alessandro, né? Eu conversei um pouquinho antes. E na verdade, o que me despertou a vontade de conversar contigo, né? Apesar de eu já conhecer o teu conteúdo, foi a questão de você ter feito um vídeo falando, eu não sei se foi autorizado ou não, mas foi um vídeo que você falou sobre a situação que aconteceu no Ministério da Cultura, né? Então, aquilo lá me tocou, tá? Eu te falei, mandei uma mensagem para você, aquilo lá realmente me tocou, porque eu tava acompanhando há um tempo já o Roberto Alvim, eu sei um pouco da vida dele, eu sei que ele defendendo a bandeira do conservadorismo, da direita, defendendo o Bolsonaro por ocasião das eleições, rompeu com o meio dele, né, que era o meio artístico, a gente sabe disso, né, eu tenho alguns contatos dessa área, eu sei como é que é, o pessoal é de esquerda, né, então eu estou acompanhando há muito tempo, e eu estava vendo essa verdade acontecer, né, e de repente você trouxe essa realidade que não tinha sido, né, divulgada aí por uma questão do pedido dele, né?
Mas eu não, aquele momento foi um choque para mim, assim, eu confesso para você que me emocionei muito, né? Foi difícil de segurar, tal, porque eu sabia o quanto que ele está sofrendo. Então, quer dizer, ele está sendo foi rechaçado pela esquerda, porque é o meio cultural dele, artístico. Daí ele tomou uma posição no governo que foi importante, e de repente a direita rechaçou ele, tá? Então aquilo lá fiquei pensando, pô, onde que será que está esse homem, entendeu? Porque outras pessoas no lugar dele talvez não resistiriam, né? E daí você veio com esse vídeo, assim, daí foi um balde d'água na minha cabeça, assim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação aí. Eu sei que tem um vídeo específico sobre isso aí, né? Mas se você... A pressão no Ministério da Cultura, ela foi crescendo até um ponto. Aquele princípio de resiliência dos materiais. Você está familiarizado com isso? O quanto de resiliência que tem uma barra de ferro, por exemplo. Ou seja, até que ponto eu consigo deformá-la e quando eu soltar a pressão, ela volta ao formato original sem dano. Ou não. Né? Ou não. Então você tem um ponto de resiliência. As pessoas têm um ponto de resiliência e, de repente, se a pressão for se tornando grande demais, a pessoa quebra. Ou ela tem um colapso nervoso, ou você toma uma atitude errada. Você já viu aqueles testes para tirar carteira de motorista? Que de repente o cara fica em cima de você te pressionando e você acaba cometendo o erro, deixa de dar uma seta, passa a marcha errado. Ou seja, você sabe dirigir, mas a pressão está tão grande que se o cara quiser, ele te induz ao erro. Você está lá no stand de tiro participando da competição. Você está quietinho, tranquilo, concentrado na sua respiração, mirando, de repente você vai conseguir um agrupamento muito bom. Mas se tiver nego gritando no seu ouvido, vamos embora, de repente aquela pressão toda, se o cara não tiver o controle, ele vai acabar botando o grupamento todo errado, não vai acertar nada. Então, algumas pessoas têm um ponto de resiliência e outras têm outro. O Bolsonaro está mostrando, por exemplo, que em termos de resiliência emocional, o cara é quase um alienígena, né? Porque muitas pessoas já teriam tido um colapso ali, largado, abandonado, né? Getúlio Vargas deu um tiro em si, Jânio Quadros abandonou o governo, e o Bolsonaro, o cara é casca grossa, ele aguenta uma pancada bruta. No caso do Alvin, a pressão chegou a um certo ponto que eu não diria que ele foi induzido ao erro, mas ele tomou uma medida assim, eu tenho que mostrar algum trabalho, eu tenho que mostrar alguma coisa, e foi com intensidade demais ao pote e gravou aquele maldito vídeo lá com o pessoal da comunicação e infelizmente deu no que deu. Era um cara importante para o governo, eu amo o Alvin como se fosse um irmão que não saiu da barriga da minha mãe, até hoje a gente conversa ainda de vez em quando pelo celular, pelo WhatsApp. Gosto demais dele, gosto muito da família, do filho dele. Ele sabe, eu até sempre falo com ele, cara, você sabe que você deixou amigos para sempre aqui, né? A hora que você precisar, ele sabe disso. E, Padilha, eu falo para você, cara, poucas pessoas no governo federal têm ao presidente Bolsonaro o mesmo nível de lealdade que o Alvin tem a ele. Quando ocorreu aquilo tudo, o presidente pediu que ele se calasse, que ele não falasse absolutamente coisa alguma. Vá embora e não comente nada. Não dê entrevista, nada. Não grave vídeo, nada. Nada. Não fale nada. Vá embora, porque, tipo assim, o problema já está grande demais para você poder sair daqui e criar mais problemas. Cara, ele saiu com uma elegância absurda. Inclusive, ele exigiu de nós, que trabalhávamos com ele na secretaria, e eu não vou falar, e eu exijo que vocês, se não for por lealdade ao presidente, por lealdade a mim, e ele sabia que a gente da equipe lá, a gente ama ele, não amava, não, a gente ama ele. Ele sabia que se ele pedisse pra gente, a gente iria fazer. A gente ficou até bem chateado, pô, o presidente podia ter tentado contemporizar, mas a situação realmente estava muito difícil. Você olhando do lado de dentro, parecia que dava para ter sido feito, conduzido de uma maneira diferente, mas olhando de fora, depois você vê realmente que foi uma bala de prata, né? Não tinha alternativa ali naquela situação. Eu lamento muito, não tem alternativa. É a escolha de Sofia, né? Não tem alternativa. Mas, mesmo assim, a gente ficou um pouco chateado com o presidente, mas por amor ao Alvin e a lealdade, inspirado até na lealdade do Alvin à figura do Bolsonaro, ninguém comentou nada durante muito tempo. E a gente levou pedrada, meu amigo. Eu fui chamado de nazista, eu fui chamado de cavalo de Troia, eu fui chamado de um monte de coisa. O Alvin foi xingado de um monte de coisa. Várias pessoas muito boas na equipe, Dênia Magalhães, o Alexandre, a própria Raquel Brugneira,
várias pessoas na equipe foram massacradas pela mídia e nenhum de nós falou nada. Mesmo naquele vídeo lá que eu gravei no YouTube, é mais uma... A intenção ali não é jogar pedras, é só expor o cenário, para que as pessoas entendam como que você pode fazer uma bobagem daquela, como é que você pode gravar um vídeo daquele. Eu tentei só expor no vídeo que, se você for pressionado o suficiente, você pode acabar cometendo um erro absurdo, né? Absurdo. Um erro surreal, que você não cometeria. E por que acontece esse erro absurdo? Se a gente pegar o gramicismo cultural, Padilha, ele é como se fosse um triângulo, certo? Lá na pontinha, no vértice, a gente tem cultura. O gramicismo cultural, ele foi feito para poder manter o socialismo de uma maneira hegemônica. Que o socialismo se perpetue na sociedade. A ponta do triângulo, o rei, a coroa, é a cultura. Na parte de cá, a gente tem a educação. A função da educação é manter, produzir um gado desde a infância que perpetue aqueles valores culturais que vão manter a hegemonia socialista, certo? No momento em que o indivíduo sai da escola, eu perco a capacidade de influenciar esse sujeito por meio da educação. E aí eu posso criar um grupo que não vai sustentar mais a coroa da cultura lá em cima. Como que eu faço para poder captar esse pessoal? Eu crio um outro braço, que é comunicação. Então, educação, comunicação estão na base. Cultura está aqui em cima. Educação e comunicação servem para poder fazer esse feedback de retroalimentação, mantendo os valores culturais distorcidos que propiciam a perpetuação da hegemonia socialista. É óbvio que qualquer coisa que você for mexer com comunicação vai dar um barulho danado. Tanto que quiseram colocar o Luiz lá na Secom, você lembra? O Frota, que já gravou filme pornô, saiu acusando o cara de ser contra a moral e os bons costumes, porque ele tinha tirado uma fotozinha num swing com as meninas. Oi, o Frota tá acusando o cara de... De putaria? Ou seja, a esquerda não admite que a comunicação funcione. Qual é um dos ministros mais atacados do governo? Abraham Weintraub. Por quê? Porque ele está cá embaixo, um dos pilares. Agora, você quer deixar a esquerda maluca, meu amigo? Mexe com cultura. Por que a esquerda não ataca o Tarcísio? Ele só faz estrada. Ué, eu quero mais que a infraestrutura esteja pronta para quando eu voltar no comando do país, eu possa privatizar isso aí tudo de novo, ou estatizar a ferrovia, estatizar... Eu quero essa infraestrutura pronta. Por que a esquerda não ataca tanto o Paulo Guedes? Porque eu quero o Estado saneado, eu quero dinheiro no cofre, para quando eu chegar, eu conseguir, certo? Mas o que a esquerda nunca vai tolerar? Que a direita mostre que ela entendeu que tem que mexer na cultura, na educação e na comunicação. Esses três, todas as vezes que o Bolsonaro colocar um dedinho ali, vai ter uma gritaria, meu amigo, imensa. O Alvim, no período que ele esteve na Secretaria Especial da Cultura, cara, era praticamente a semana inteira tinha editoriais sobre ele. Na segunda, na Isto É, na terça, Sim. na Exame, na quarta, na Veja, na quinta, no Estadão, na sexta, na Folha. Era todo santo, até que conseguiram, por pressão, quebrá-lo. Eu nunca vi um tamanho de ataque desse com relação ao Ricardo Salles, do Meio Ambiente, com relação a Damares. Você já viu alguém atacando o ministro da Pesca com editoriais diários nos vários veículos de circulação no Brasil? A gente viu isso na cultura. Não faz você pensar, não, que tem alguma coisa aí? Ele já tinha uma projeção também, né? Por ele ser um dissidente, né? Por ele ser um desertor. Mas qualquer pessoa que ocupe a cultura com uma agenda conservadora anti-esquerdista vai ser atacada de uma maneira inclemente. Qualquer pessoa. A única maneira, quando você começa a não ouvir muito falar de quem está ocupando a cadeira da Secretaria Especial da Cultura, já pode ficar desconfiado que essa pessoa não está fazendo o serviço que deveria ser feito. Tá indo bem. Você não ouviu falar do cara, ele não está fazendo o serviço. Porque se ele entendeu a guerra cultural e de narrativas que está instalada no Brasil, e se ele se dispor a mexer nesse ninho de vespa, a esquerda pira, cara. Eles param tudo e vão concentrar todo o foguetório ali. Porque eles sabem que se você desmontar a cultura, desaba o castelo todo. A educação perde o sentido e a comunicação perde o sentido. Educação muda um país.
mas ela leva 5, 6 anos para começar a produzir mudança de votos. Você quer saber qual é a importância da cultura? Os direitistas falam, tem que extinguir a pasta da cultura. Eu fico pensando, é sério que esse cara foi o espermatozoide mais esperto daquela noite? Depois de décadas de hegemonia de esquerda na cultura, agora que está tudo aparelhado, a melhor medida que você tem é retirar o exército de campo e deixar o território conquistado para o inimigo? É sério mesmo, criança? Essa é a sua estratégia de ouro. Não, tem que manter a Secretaria Especial da Cultura e botar essa balança em equilíbrio de novo. Isso tem que ser estabelecido, tem que ser equilibrado. A educação muda um país em 4 a 6 anos, mas um capítulo de novela faz com que 30 milhões de adolescentes pintem o cabelo de azul. Olha o poder da cultura, cara. Uhum. Verdade. Nessa linha aí, quase que eu te interrompi, mas então você entende que a cultura deve ser fomentada pelo Estado? Nós, agora, neste momento, sim. Não tem outra maneira. Vou mandar um abraço pro Guilherme aqui que está assistindo a gente. Guilherme, grande abraço, cara. Gosto demais de você. Cara inteligente pra caramba. Jornal da Cidade, ó. Eu lamento muito, né, por causa desses princípios, a liberdade de expressão, dos direitistas e tudo. Eu vejo, assim como o Weintraub e o próprio Jair Bolsonaro falaram quando eles assumiram o governo, que tem muito mais para ser desfeito no começo do que para ser feito. Certo? Tem muito mais coisa para ser desfeita do que ser feita. Então, na cultura, ela tem que ser, a princípio, do Estado, na mão do Estado, para que você tenha a oportunidade de desfazer as atrocidades que foram feitas na cultura. Tem projetos lá, cara, de emendas impositivas de parlamentares, por exemplo, que conseguiram captar R$1 milhão para poder fazer 40 sessões de cinema popular no interior de um estado aí. O cara vai botar um projetor em cima da Kombi, a Kombi vai andar lá 10, 12 municípios, fazendo 4 projeções de cinema, um cinema popular aí, aqueles filmes do petismo, né? Do maluco petismo. Vou botar lá um filmezinho para poder correr na parede da prefeitura. Filho do Brasil, filho do Brasil. E para fazer isso aí, o cara conseguiu R$1 milhão. Tem um outro cantor popular da MPB, muito bem quisto aí, que conseguiu R$350 mil, e a gente teve que assinar lá, tem que passar o dinheiro, né? R$350 mil para poder fazer 2 meses de saraus, em que um ator ia tocar um instrumento, um músico ia tocar um instrumento, uma atriz ia recitar pedaços de livros, excertas de livros dele, como se fosse um sarau músico poético. E para isso aí ele conseguiu a captação de 350 mil. Esse projeto ia durar 2 meses. Se você não pega a cultura na mão da direita para desfazer essas porcarias, não, tem que extinguir a secretaria. Quando você extingue a secretaria, esses programas estruturantes, eles não são extintos. Eles simplesmente vão continuar existindo debaixo do guarda-chuva de algum outro ministério. Então tem que manter a direita tem que manter a Secretaria de Cultura, tem que manter a direita dentro da Secretaria de Cultura, e antes de você pensar em fazer alguma coisa, você tem que começar a desfazer essas coisas absurdas. É absurdo, cara, é absurdo. As coisas, os projetos que andam lá, as emendas impositivas que vêm, isso tudo bem, eu sou obrigado a assinar uma emenda impositiva de um parlamentar? Ok, mas deixa eu só te avisar, parlamentar, eu vou para o Twitter, eu vou para o YouTube, eu vou para o Facebook comunicar que o senhor acabou de me fazer assinar um cheque de R$1 milhão para poder fazer 30 sessões de cinema no interior do seu estado. O contribuinte tem o direito, a partir do princípio da lei da transparência, de saber em que o dinheiro dele está sendo utilizado. E aí você começa a desfazer essa porcaria. Como que extingue isso? Agora? Não, né, criança? O cara saber muito pouco de estratégia, né? Uhum. Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro aqui. Bom, essa pergunta aí, acho que você respondeu referente à cultura, né? A gente precisa investir, pelo que eu captei aí, a questão é de direcionar. Mas você consegue enxergar não sei se é arrogância, mas uma autoafirmação da direita dizendo, primeiro, eu não capto
dinheiro do governo. Segundo, eu não uso dinheiro não, eu não uso todo o dinheiro direcionado para o meu gabinete. A gente ouve bastante isso, né? Então, assim, a gente vê um gabinete federal aí, vamos supor, de um deputado federal, que poderia utilizar os 600 mil que eles usam lá, ele usa só 100 mil e ele se vangloria por usar pouco. Em compensação, a Maria do Rosário, ela usa 700 mil. Só E ela que esse consegue... orçamento faz... Só que esse orçamento faz parte do orçamento da Câmara, antes de fazer parte do orçamento do gabinete. Se ele não utiliza essa verba volta para a presidência da Câmara para ela determinar para onde essa verba pode ir. Quando a direita, eu chamo de direita mãos limpinhas, né? Direita mãos limpinhas. A direita mãos limpinhas quer ganhar uma guerra sem botar o pé na lama. Ela acha que dá para fazer uma guerra, é muito estranho, né? Porque a direita ironiza a esquerda, quando a esquerda fala, não, menos armas, mais livros. Aí a direita ironiza, fala, na hora que o bandido vier te assaltar, você joga uma flor nele. Mas, ao mesmo tempo, a direita fala que ela não quer utilizar verbas públicas. Eu lamento muito, tá? Vamos lidar com a realidade ao invés do mundo do faz de conta. Esses dinheiros públicos, essas verbas, esses orçamentos vão ser utilizados. A Petrobras tem 150 milhões de reais de orçamento para cotas de patrocínio e ações culturais por ano. Se a direita não captar esse dinheiro, alguém vai. Adivinha quem? Então, quando a gente fala esse papo da direita de não querer usar a verba de gabinete toda, eu contraponho isso te perguntando o seguinte: já ouviu aquele ditado que quando um não quer, dois não brigam? Mentira. Mentira. Vamos dizer que você quer me bater, você está vindo para cima de mim com um porrete cheio de arame farpado. E eu não quero brigar. Quando um não quer, um apanha miseravelmente. Então, se você não vai querer utilizar esses recursos que são previstos, nós não fizemos essas leis. Essas leis já existem aí. Esses fomentos, esses incentivos, essas linhas de patrocínio, elas já existem. E se você não vai utilizar isso para fazer a guerra, então você vai ser vítima desta guerra, porque não se faz uma guerra sem dinheiro. E a direita tem que parar de ser ingênua, mãos limpinhas, parar de ser criança, imatura desse jeito e entender, amigo, é muito bonito lá o soldado que vai para a guerra e não quer carregar um fuzil porque não quer dar tiro em ninguém. Mas sabe quem é que vai ganhar essa guerra? É o soldado que está dando tiro. Uhum. É isso daí. Acho que isso é importante. Isso aí devia ser um lema, né? Porque a gente está vendo bastante gente levantar essa tese. Eu não sei qual que é o teu contato com o Carlos Nadalim. Você teve muito contato com o Carlos Nadalim? Não. Não. Ele tem um projeto bacana. Eu conheço ele já faz pelo menos um ano e meio, ou mais, 2 anos. Ele tem um podcast. Para quem não sabe, o Carlos Nadalim ele é secretário de alfabetização do Ministério da Educação. E ele fala bastante sobre essa questão de educação. Na verdade, no podcast dele, ele fala sobre um método especial da alfabetização, não sei se é fonético, enfim. E daí ele tem algumas menções sobre isso, sobre a direita utilizar oportunizar esse dinheiro, né? Utilizar esse dinheiro porque está disponível. Então, se a direita se vangloria de não utilizar, a esquerda não tem o menor pudor de dizer estou usando esse dinheiro, e é para a cultura, né? Ou para a educação, os projetos, enfim. Então, eu acho que eu estou tocando nesse assunto contigo para instigar as pessoas, né? Então, a gente fica cheio de pudor, né? O gabinete fica cheio de pudor. Então, a gente tem que quebrar esse estigma, né? Então, depois de a gente falar desse monte de coisa triste, terrível, para não se estender, eu estou vendo que já está dando 1 hora de live, para não cansar demais o pessoal aí. Então, se a gente fizer um corte transversal, Padilha, a gente olhar a situação do país atualmente, ela desanima um pouco. Né? A primeira reação que você tem é de impotência, como se você fosse aquela barata do Kafka lá. Né? Você está presa numa realidade na qual você não tem a menor influência e não tem a menor possibilidade de mudar. É um negócio meio que claustrofóbico. Mas isso se a gente fizer um corte transversal. Mas a gente pode fazer um corte longitudinal também. Entende isso?
Vamos olhar bem para trás na nossa série histórica. David Hume chamava isso de o princípio da indução. Sabe por que você acha que você vai dormir e acordar amanhã? Porque nos últimos anos é isso que tem acontecido. Até um belo dia que isso não acontece. A gente acha que o Sol vai nascer amanhã. Por quê? Porque nos últimos bilhões de anos é isso que tem acontecido. Até um dia que isso não vai acontecer e o princípio da indução vai ser quebrado. Mas a gente pode olhar para trás e tentar transportar com bom critério e bom senso esse princípio da indução para os dias atuais. Se a gente olhar a história e olhar o passado e examinar conceitualmente o passado, talvez a gente consiga enxergar um pouco mais de clareza o que vai acontecer com o futuro. Houve uma época, por exemplo, na história da civilização ocidental, que os regimes sociopolítico-econômicos eram caracterizados por um esquema de feudalismo, certo? E o feudalismo era terrível. Você podia vir na minha casa, traçar minha filha, traçar minha esposa, dormir na minha cama, matar o meu bezerro, fazer um churrasco e ir embora, e eu tinha que aceitar isso de bom grado e ficar quieto. Era um regime terrível o feudalismo. Terrível, terrível. Bom, ele poderia ter se perpetuado, afinal de contas, os donos de poder transmitiam o poder e a terra e a riqueza de um modo hereditário. Mas de uma maneira muito inusitada, o feudalismo acabou dando lugar ao mercantilismo. Ele desapareceu. Houve um movimento em direção à liberdade, à prosperidade, mas o mercantilismo também ainda não era legal, porque o mercantilismo vendia qualquer coisa, inclusive seres humanos. A escravidão vicejou no mercantilismo, para todo lado. Bom, a escravidão, né, tudo bem, eu não estou mais sob o regime feudal, mas ainda existe escravidão no mundo, eu não concordo com a escravidão. Muito bem, aí veio um movimento que tem a parte boa e a parte ruim, mas esse movimento ocorreu, que foi o iluminismo, e através do iluminismo, a escravidão do mercantilismo acabou encontrando um fim. Pelo menos aquela escravidão oficial de navio negreiro, né, aquilo lá acabou encontrando um fim. Por causa do iluminismo, o absolutismo dos monarcas também foi questionado. E aquela monarquia absolutista deu lugar a uma monarquia parlamentar constitucional. Né? O rei está acima de todos, mas ninguém, nem mesmo o rei, está acima da Constituição de um país. Depois, com esse lance da Constituição, que a gente teve a instalação do Estado de Direito em muitas nações pelo mundo, a gente viu vicejar o capitalismo, a gente viu vicejar o respeito à propriedade privada. Então, se você faz uma olhada agora, nessa situação em que nós estamos, e você olha lá para trás o caminho que a gente traçou do feudalismo até aqui, é um caminho positivo, não é? Uhum. Por que você acha que, de repente... É o corte. Esse é o corte longitudinal, né? Nos últimos 500 anos. Então, o que leva você a pensar que os próximos 500 anos vão ser terríveis? A gente pode fazer um corte longitudinal no próprio Brasil. E aí eu vou pegar como inspiração um livro do Yuval Noah Harari, que é um professor de história de Israel, que escreveu Sapiens, Homo Deus. Eu costumo dizer que o Homo Deus é uma coletânea das notas que o Yuval não usou para poder escrever o Sapiens. Aí o que sobrou lá, o Tupperware que sobrou daquela comida, ele foi escrever o Homo Deus. O Sapiens é bem melhor que o Homo Deus. Mas, de qualquer forma, se você pegar um raciocínio lá do Sapiens, a gente poderia considerar, então, que dois índices bons para a gente poder ver se a sociedade brasileira está avançando em direção à prosperidade seriam a quantidade de brasileiros no nosso país e quantos anos esses brasileiros vivem. Uhum. Certo? Quantas cópias de DNA de brasileiros existem no Brasil? Se a gente começar lá em 1800, nós éramos 3,2 milhões de brasileiros. E nós vivíamos em 1800 mais ou menos 33 anos de longevidade. Quando a família imperial veio para o Brasil, em 1808, a gente era mais ou menos 3,2 milhões de pessoas. Quando a independência foi proclamada, em 1822, nós já éramos 5 milhões. De repente, você pode pensar que, com a proclamação da independência, o Brasil não fazendo mais parte do Império de Portugal, a população vai cair, né? Bom, 3 anos depois do golpe militar que destituiu Dom Pedro II, em 1872, nós já éramos 9,9 milhões. Foi na época do primeiro censo. Em 1890, um ano depois do golpe militar que destituiu Dom Pedro II, nós já éramos 17,4 milhões de brasileiros. Em 1970, nós éramos mais de 90 milhões em ação. Você lembra disso? Eu acho que você é muito novo ainda, né? Não, mas eu lembro, eu já ouvi falar.
No ano 2000, nós éramos 166 milhões de brasileiros, e agora em 2020 a projeção são 210 milhões de brasileiros, com uma expectativa de vida média de 75,4 anos. Ou seja, nos últimos 200 anos da história do Brasil, a nossa população aumentou 70 vezes e a expectativa de média de vida mais do que dobrou. Então, se nós olhamos os últimos 200 anos do Brasil, você tem mais acesso à tecnologia, você desfruta mais conforto em casa, água quente, ar-condicionado, celular, internet, comida. Tem mais utensílios na sua cozinha do que tinha em muitas cortes na Noruega, na Suécia, na época da Idade Média. Se eu contar a quantidade de coisas que você tem na sua cozinha agora, se bobear, aqueles talheres não constavam num castelo em Portugal em 1500, por exemplo. Então, sim, a gente progrediu como sociedade. A gente está enfrentando mais um período de turbulência. Alguém, por acaso, algum dia garantiu para você que a vida ia ser ausência de turbulência? Lembra de Heráclito? Pantarrei? A única coisa constante é a mudança. Tudo muda o tempo todo. Perfeito. Isso daí, eu acho que é importante, você está falando isso daí, e ao mesmo tempo a gente pode falar um pouco sobre ressaltar o conservadorismo, né? Que Exato, existe fecha uma um ciclo. mudança, né? É uma mudança, a gente não é avesso à mudança, mas as mudanças não são abruptas, né? Eu tendo a falar isso de uma forma repetitiva, porque as pessoas falam, agora o governo vai cair, agora tem que entrar o governo militar, agora tem que ter intervenção. Eu tento acalmar as pessoas, né, com as minhas palavras, né? Então, eu queria agradecer. Acalme as pessoas comunicando a elas que o comportamento revolucionário é um valor de esquerda, não de direita. Perfeito, isso aí. Ô, doutor, muito obrigado, viu, Por nada, pelo cara. teu, pelo teu tempo. A gente conseguiu tocar bastante em vários assuntos. Agora, quem entrou, eu tô vendo que tem um pessoal entrando agora, pessoal do Paraná, Guarapuava, Carlos Bartolomei, o Fernando, o Guilherme, a Elisângela, a Anne. Queria agradecer a todos que estão prestigiando aí esse momento importante, que é um prestígio ter o doutor Alessandro aqui com a gente, né? Toma É jeito, um Padilha. prestígio. É, não, não, sem, sem falsa modéstia, né? Então a gente falou sobre bastante coisa, sobre conservadorismo, vocês rebobinem aí o filme da vida, ó. Conservadorismo, ele falou um pouco sobre a nova ordem mundial, falou sobre o conservadorismo no início, aí, as ideias iniciais, falou um pouco sobre a passagem dele no governo, né? Um pouco da verdade que aconteceu lá dentro, e também quem que a gente tem que prestigiar, né? Quem está dando a vida aí pelo país, quem está se comprometendo, quem assumiu o compromisso com o Brasil, né? Quem está sendo injustiçado, também acho que é importante a gente ressaltar isso aí. Por isso que eu, né, falo de novo que eu gostaria de ter falado com você em razão disso, que depois daquele teu vídeo tocou muito meu coração. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso aí, tanto a tua participação, a da, a da Raquel, né? A do Alvin. Então, queria parabenizá-lo pelo teu compromisso com a verdade, com o Brasil, porque eu acho que a gente está se doando também, né? Meu trabalho é um trabalho pequeno, mas é também comprometido, talvez, tanto quanto o seu. Obrigado, viu? Gratidão, amigo. Fica com Deus, irmão. Obrigadão mesmo, viu? Grande abraço, fica com Deus. Só um minutinho aí.